Olá, começa agora mais um Vale a Pena, o programa no qual os nossos convidados falam sobre seus trabalhos, compartilham suas preferências culturais, dando dicas sobre o que é essencial ler, ouvir e visitar. E o nosso convidado de hoje é do universo da poesia. Eu recebo o escritor, o Biratã do Brasil. Muito obrigado, Biratã. Obrigado a vocês aí, viemos bater um Um papo aí. sobre literatura. Só que antes da gente entrar nesse universo, eu queria que você me explicasse um pouquinho. Você é licenciado em filosofia, bacharel em psicologia. Como é que a literatura surgiu no meio de tudo isso? Então, eu sou do interior de São Paulo, de Auriflama, né, que é uma cidade bem menor. Logo terminei o terceiro colegial, eu vim para Rio Preto, né, com 17 anos. Eu já tinha o contato com a literatura, ela não era muito forte ainda na minha vida. Eu lia mais filosofia, que era Dostoiévski, lia Nietzsche, né? Aí quando eu vim para Rio Preto, comecei a ter o contato com a biblioteca maior, com o acervo maior, que é a biblioteca da faculdade, né? Comecei a me relacionar com outros tipos de pessoas que, como eu disse, minha cidade do interior de São Paulo, a Auriflama é menor. Na verdade, você ampliou um pouquinho as referências, contato, né? Corretamente. Aí chega aqui, eu comecei a andar com uma patota diferente, um pessoal que tinha esse contato com a literatura, com a poesia. Aí, a partir daí, eu comecei a pegar esses livros da biblioteca, eu tive um contato maior, comecei a fazer estágio, ganhar um dinheirinho por mês. Então, às vezes eu ia a pé no estágio para guardar uma grana, para comprar um livro de poesia, né, e etc. Aí, logo no primeiro ano de faculdade, quando eu tive esse batuque mais forte com a poesia, eu já comecei a confeccionar os primeiros poemas, né? Que são os haikais, né? Que eu conheci a literatura oriental, né? Que é o haikai, um poema de 3 linhas, estruturas e tal. E foi daí o pontapé para a gente lançar o primeiro livro, né? Depois de 4 anos, assim, estudando um pouco da literatura japonesa. Bacana. E o que o haikai tem que te fisgou, Bira? Por que você acha que você se encantou por essa forma de fazer poema? E queria que você explicasse também um pouquinho a estrutura do haikai para os nossos telespectadores. Bom, o haikai me pegou, primeira coisa, a originalidade do poema, né? Porque às vezes as pessoas, os escritores, para eles escreverem um romance, por exemplo, eles demoram, sei lá, de 6 meses a 2 anos, não sei, né? Mas é um trabalho maior. O cara que tem a sacada do haikai, ele consegue escrever um romance em 3 linhas, sabe? Então, é uma coisa um poema muito conciso, né? E você consegue colocar mais de 5 elementos dentro de 3 linhas, né? Porque o formato do haikai, ele é um micropoema de 3 linhas, né? Então, o haikai tradicional, né? Mas isso, quando o haikai chegou no Brasil, ele foi anarquizado, né? Pelo Paulo Leminski, por exemplo, que é um dos poetas malditos, que foi um dos estudiosos da literatura oriental, né? Então, ele anarquizou essas métricas, assim. Continua sendo 3 linhas o haikai, né? Mas não necessariamente... Hoje ele está um pouco mais livre aqui na nossa... Isso, porque antigamente eles falavam que o haikai também você tinha que colocar elementos da natureza, tipo água. É verdade. Né? Tem isso. Hoje você não precisa colocar esses elementos, porque existem outros elementos, né? A vida traz novos elementos e a literatura vai atrás disso também. Não é budista o haikai, você pode fazer um haikai marginal, né? E é isso, assim. Ô Bira, e me fala um pouquinho, como é que foi esse processo de leitor a escritor? Foi complicado, por exemplo, as primeiras coisas que você escrevia, você relutou em apresentar, como é que foi se firmar enquanto escritor? Na verdade, começou com composição de música, para falar a verdade. Assim, o pessoal lá de Auriflama, todo mundo tinha um violão, todo mundo queria formar uma banda, né? E ao invés de a gente fazer músicas covers, a gente preferiu estar escrevendo as próprias canções. Então, esse elemento da música e da composição também pode se chamar de poesia, pode se chamar de poesia. Porque a partir dessas brincadeiras que nós fazíamos, que seriam compor as canções e tal, eu acabei criando essa carreira de compositor também. Né? Aqui em Rio Preto, eu componho para 3 bandas em Rio Preto. Quais são essas bandas? É o Varal de Renda, né, que está soltando o disco novo agora, novo, né? Tudo completinho, bonito. Tem o Conto de Réis, que eles estão em estúdio. Estou fazendo algumas parcerias com o Chá de Lua. E tem uma banda que eles estão em Bruxelas, na Bélgica, que a gente escreveu um salsa jazz, que a gente ganhou o Festival da Música em Bruxelas em 2013.
Então a gente faz esse trabalho de compositor também, que tem toda essa ligação com a literatura, com a poesia, né? E você é músico também ou você se Não, eu sou dedica letrista. Letrista. Às vezes pinta uma melodia na minha cabeça sim, aí eu mando para algum parceiro. Eu nunca fiz música sozinho, sabe? Não tenho essa capacidade, não. Mas eu tenho esse intuito. Que bacana. Esse intuito. Ô Bira, agora entrando na sua obra especificamente, o primeiro livro foi em 2012. 2012. Como é que chamava e o que você abordou? É o Haikai na Marginal Arthur Nonato, né? Como eu morei aqui em Rio Preto por 11 anos, né? Terminei a faculdade, trabalhei dentro da área de psicologia, né? Trabalhei no hospital psiquiátrico, trabalhei com psicologia organizacional e tal. Como eu estava envolvido muito com a cena cultural de Rio Preto, e eu já estava confeccionando as poesias que eram os haikais, eu já estava a fim de publicar. Aí eu conheci o Kleber Félix, que ele tem uma editora independente, uma Bar Editora, né? Eu já havia encontrado com ele em alguns bares, porque ele faz o trabalho tipo Plínio Marcos, ele vende a literatura no bar. Aí eu falei para ele que eu escrevia e tal, ele não acreditou muito, não botou muita fé em mim, né? Não sei porquê. Aí levei o material para ele conhecer, né? Ele falou, pô, mas o livro de Haikai, né? Que é isso, né, cara? Ele não sabia muito sobre o Haikai ainda, né? 2012 não se falava muito, hoje é um boom, né, o Haikai. Ele me convidou, mostrou como é que ele produz os próprios livros e tal, até chamou eu para ser sócio da editora dele. Aí eu lancei o Haikai na Marginal Arthur Nonato. Por que Haikai na Marginal Arthur Nonato? Porque o Haikai é porque o meu livro é de Haikai. Marginal Arthur Nonato, essa avenida que cruza aqui, todas as avenidas principais, né, essa vicinal que cruza. E a maioria dos Haikais que eu produzi, que estão nesse livro, foi escrita aqui em São José do Rio Preto. Eu tinha uma bisa amarela, que é o Yellow Submarine, e eu vinha criando os haikais nesse caminho. Nesse caminho, por esse tempo, sabe? Aí eu coloquei haikai na Marginal Arthur Nonato, porque a maioria dos haikais foram confeccionados nessa vicinal. E o marginal, porque o marginal também já dá o duplo sentido, que é o haikai marginal, né? Que necessariamente ele não tem aquela estrutura do tradicional. Entendi. E o livro mais recente, agora você está fazendo o lançamento, como que é esse projeto? Então, esse livro mais recente, esse aqui, né? Onde foram parar meus guarda-chuvas, eu escrevi ele logo quando eu terminei o Haikai na Marginal Arthur Nonato em 2012, eu já estava confeccionando uns poemão maiores, né? Eu tive contato com outro tipo de literatura, né? Então, comecei a confeccionar de 2013 até 2014. Aí eu ia lançar novamente pela Bar Editora, que é a editora do Félix, né? Aí ele falou, não, Bira, calma aí. A gente leu o projeto de livro, leu o miolo, passamos para algumas pessoas. Ele falou, não, cara, a gente vai procurar uma editora maior para publicar, dá mais um tempo aí, vamos maturar mais. Esse projeto. Aí demorou mais, sei lá, um período de uns 9 meses. Uma gestação. Isso. Aí pintou de eu enviar os materiais para algumas editoras. Aí eu tive o feedback dessas editoras. Aí eu fiz a triagem, ver qual era melhor. Para o projeto, né? Isso, qual eu teria menos custo, sabe? Porque é difícil, né, o artista independente. Além da gente produzir, estudar, produzir a obra, depois você tem que pagar para retirar a obra e depois tem que vender. Se não vender, você fica com o dinheiro parado. Você fica com prejuízo, vamos dizer assim. Isso, corretamente. Né? Então, essa editora, que é a Bartleby, de Juiz de Fora, já publicou outros escritores que eu publico no jornal literário, que é o Elefante de Menta, por conhecimento dessas pessoas. Eu mandei o material e o cara publicou. Eu, assim, pô, o cara virou meu amigo. Eu nem conheço o cara, né? Eu conheço o cara virtualmente. Né? E o cara me facilitou em tudo. Ô Bira, você falou dessa questão desse conhecimento virtual. A internet facilitou um pouco o caminho para os escritores jovens, independentes, nesse sentido? Facilitou tudo. Hoje eu consigo conversar com escritores canonizados, por exemplo. Tipo o Toninho Vaz. Toninho Vaz escreveu a biografia não autorizada do Paulo Leminski, que você não acha mais para vender por causa da lei, né, e etc. Você conversa com o Toninho Vaz ali, sabe? Aí você encontra um editor para sua obra que estava lá aguardando. Você quer, por exemplo, você quer um cara que tem a ver com a sua obra e o cara nem sabe que você existe, e você procura ele na internet, né? E o cara tem tudo a ver com a sua obra, seu trabalho. Ele não sabe. Aí você adiciona ele lá, troca um papo,
troca os gostos, né? Envia sua obra para ele, o cara pode ser o prefaciador do seu livro, sabe? Depois ele pode ser seu melhor amigo. Então, falando em prefácio... Depois você vai estar tomando cerveja com ele, qualquer boteco. O Tata Aeroplano faz o prefácio do livro novo, Tata né? Mais uma Aeroplano. vez a sua relação de literatura com música. De onde surgiu essa parceria com ele? O Tata Aeroplano, eu já escutava o Cérebro Eletrônico e Jumbo Elétrico, que são as bandas dele, né? E ele veio para cá com um projeto solo, que é o primeiro disco solo dele com a banda nova, que não é a banda Cérebro Eletrônica, é outra banda. Aí a Fernanda Vital, do Varal de Renda, me ligou e falou, o Tata tá vindo aí, Tata Aeroplano, vamos lá escutar o solo dele. Aí a gente fazia parte do Timbre Coletivo, que era uma rede fora do eixo, que nós fazíamos aqui. Então a gente tinha esse contato de acolher essa galera, sabe? Às vezes ele não no caso, ele tinha lugar para ficar, para se hospedar e tal, né? Mas a gente tomou frente lá para trocar uma ideia com ele. O Tata Aeroplano e com a banda, e chamamos eles, estavam com fome. A gente foi num lugar comer uns hambúrguer lá, tomar cerveja. Aí fomos para a nossa sede do coletivo. Aí lá a gente começou a trocar ideia. Na época, foi em 2012, 2013. Eu tinha acabado de lançar o Haikai na Marginal Arthur Nonato e o Félix tinha lançado uma novela, que era Sapos Nunca Serão Príncipes. A gente entregou o material pro Tata, o Tata entregou o material dele, que era, no caso era o disquinho. Aí nesse tempo de maturação que eu te disse do livro, por exemplo, eu tinha outro prefaciador no livro. Inicialmente. Só que aí era um cara muito anárquico, sabe? Um cara muito anárquico, assim, aí a gente acabou entrando numa discussão e tal. Aí o livro tomou outro rumo, eu alterei os poemas, sabe? Tudo nesses 9 meses. 9, 10 meses, assim. Aconteceu toda essa implosão dentro do meu livro, assim. E dentro de mim eu tava mudando, porque eu sou muito metamórfico. Eu mudo o tempo todo, assim, sabe? Meu temperamento é constante. Mas, assim, as ideias e os elementos da minha vida mudam bastante. Enfim, eu li o livro, né? Falei, agora eu vou escolher o prefaciador, né? Aí eu olhei e falei, pô, mas tem muita coisa ligada ao Tata Aeroplano, né? Na verdade não é o Tata Aeroplano, pra fazer uma ressignificação do meu livro, né? Porque ele tem tudo a ver com a poesia da Rua Augusta, de São Paulo, da Paulista, sabe? Ele tem esses elementos. Aí eu falei, pô, o Tata é o príncipe da Rua Augusta, né? Ele que faz todo o movimento lá do Baixo Augusta e tal. Aí entrei na internet, eu já tinha ele, a gente batia um papo de vez em quando. Falei, Tata, ó, tem um livro aqui pra você. Pô, ele falou, como é que ele chama todo mundo de Mister, né? Falou, Mister, manda aí. Aí eu mandei, ele demorou uns 2 meses pra escrever o prefácio. Aí rolou. Deu certo. Pô, puta apresentação, eu consegui pulverizar minha poesia diferente lá, porque tem o Tata lá, né? Então eu posso ir lá, por exemplo, ele tá vindo, a gente tá combinando de ele vir pra cá pra fazer alguma coisa no meu lançamento do livro, e eu pra lá, então, pra São Paulo, ir no show deles e tal, pra pulverizar a literatura lá. Isso. Que ótimo. É isso aí. Bira, a gente faz um breve intervalo. No próximo bloco a gente volta com mais histórias e mais desdobramentos do último livro do Bira. Não saia daí, a gente volta já já. Brasil tem viagem o ano inteiro. Aproveite! A cada novo destino, uma experiência inesquecível. Partiu férias, partiu Brasil! A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. Olá, o Vale a Pena está de volta e eu começo esse segundo bloco falando um pouco mais sobre o livro Onde Foram Parar Meus Guarda-Chuvas. É a obra mais recente do Biratã do Brasil e além do livro, essa obra tem desdobramentos, tem um audiobook e um documentário. Me conta um pouquinho sobre isso. Bom,
como eu disse, eu sou de Oriflama, né? E lá eu conheci uma médica, que é amiga da família, e ela ficou cega por causa de glaucoma e tal. Então, sempre quando tem uma tertúlia da família lá, uma confraternização, ela vai. E ela começou a falar sobre o audiobook pra mim, assim. Eu não dava tanto autorrelevo pra isso, sabe? Aí eu, sei lá, como eu posso dizer? Sou meio empreendedor, sabe? Sou meio empreendedor. Eu gosto de inventar coisas em cima da literatura. Aí eu conversei com um rapaz. Eu faço um trabalho de economia solidária, que é um tipo de economia mesmo criativa, que eu trabalho para um estúdio de música. Então eu faço uma pesquisa para eles, ao invés do cara me pagar R$400, sei lá, por mês, o cara me dá em horas para eu usar o estúdio. Isso, para eu estar usando o estúdio. Aí eu pensei, né, cara? Eu falei, pô, seria legal fazer essa pulverização com deficiente visual, né? Deficiente visual. Aí eu liguei pro cara do estúdio e falei, ó, cara, tô com uma ideia maluca aqui, ó, quero fazer um audiobook, você acha que tem como fazer e tal, precisa de muita coisa? Ele falou, não, Bira, só você escolher o pessoal escolher o pessoal para declamar, se você quiser colocar trilha, alguma trilha. Alguma trilha de fundo, isso, tal. você coloca, chama alguém para colocar, nós mesmos colocamos. Falei, cara, você acha que é muito trampo? Ele falou, quantos poemas são? Eu falei, 48. Aí o cara falou, você tá louco, velho. Falei, mas são poemas, quando você declama um poema ele fica menor, né? É diferente, né? Dá 1 minuto em poema. Aí eu conversei, ele topou, ele falou, pô, vamos fazer, né? Aí qual foi a segunda etapa? Eu conversar com o Félix. O Félix é meu guru, assim, pra ele, sabe? Porque ele tem mais experiência com a literatura. É um outro ritmo que não o seu. Você não tem ele, por exemplo, não sai os elefantes de menta, entendeu? Porque eu sou essa parte extrapolítica, sabe, da coisa, né? E ele não que ele seja uma mão de obra, não é isso, mas ele executa. Cuida das questões burocráticas, né? Isso, ele aquilo sabe. que faz a coisa andar. E ele não fala não, sabe? Então a gente falou, Bira, qual é a ideia para dominar o mundo dessa vez, sabe? Tipo, brincando, né? E além do audiobook, o documentário? Então, o documentário, o que é? A gente fez o Jeff Telles e o Macaco também, eles fizeram algumas captação de imagens, né, e de vídeos. Então, das imagens eu trabalhei a parte publicitária do livro, que o que seria? Seria o pessoal que eu convidei e que se inscreveram, na verdade, abri um edital e convidei outras pessoas que foram lá declamar os poemas. Eu entro na minha página, no meu perfil do Facebook e do próprio estúdio e faço a propaganda de quem está lá, quem são essas pessoas e o porquê. Então, eles estão captando também o pessoal falando o que aquela poesia significou para eles, sabe? E é um troço super doido do audiobook, porque, como eu te disse que eu sou muito metamórfico, eu já quase desapeguei desse livro já. Porque esse tempo que demorou para lançar ele, eu já estava escrevendo. Eu já terminei outro de Haikai e já terminando o próximo de poemas, esses poemas gigantões aí, sabe? E já tem previsão de lançamento? Não, ainda não. Tipo, eu só tenho que dar mais uma retocada nele, assim. Mas eu acho que, sei lá, dezembro ou janeiro. Já tem coisa por aí. Já tem coisa aí, já tem título e tudo mais. Ô Bira, a gente passou por várias esferas aí da sua produção. A literatura, a música. Eu queria que você me falasse um pouquinho quem são as suas, né? Quem faz parte do seu universo de influências e quem você indicaria para a gente como os escritores, os livros ou os músicos que vale a pena conferir. Sobre literatura, eu tô lendo bastante mulheres. Então tem as escritoras suicidas, que é uma trupe de mulheres de vários estados, né? Elas têm um site na internet. Uma delas que eu sugiro a leitura é a Carla Diakov, Amanhã Alguém Morre no Samba. Um livro de poemas assim, majestoso, muito diferente, uma escritura totalmente alienígena, eu nunca vi um negócio daquele. Ela acho que está morando em São Paulo e ela é uma das escritoras da cena independente que é publicado por editoras portuguesas. Dentro da Europa, dos países da Europa, quem consome bastante literatura brasileira é Portugal. Os portugueses. Né? Eles adoram publicar a galera brasileira. Que então é a Carla Diakov, ela tem as páginas na internet lá e tal. O outro que eu falo é o Kleber Félix, que ele tá com um romance blues novo. Que é daqui de Rio Preto mesmo, que é daqui né? de Rio Preto. E ele foi lançado agora também para uma editora maior. Não foi ele, é porque ele sempre se autopublicou, Sim. né? Para ele ter essa sustentabilidade que ele vende, então o preço do livro fica mais em conta para ele vender.
Fantasmas Não Respeitam a Geografia, que dá para comprar agora pela internet, que como eu disse, a obra dele foi publicada por uma editora maior, então tá no site da Amazon, tá no site da Livraria Cultura. Super fácil acesso. Super fácil acesso. O outro é o Diego Moraes, que é lá de Manaus. Ele também está publicando um livro atrás do outro. Ele é da mesma editora que está publicando o meu livro agora. Um Bar Fecha Dentro da Gente, a última obra dele. Também foi publicado com uma editora lá de Portugal. Que bacana. E na música? Ó, Além do varal de renda dos seus colegas que você já citou. Isso. Na verdade, na música eu estou estudando muito Milton Nascimento. Eu acho que Milton Nascimento é uma entidade, das maiores entidades encarnadas do mundo. Sabe? Como a Elis Regina disse, né? Se Deus fatalmente tivesse uma voz, ele teria a voz de Milton Nascimento, né? Então o Milton Nascimento ele sabe falar sobre tudo, meu. Ele toca tudo, desde jazz, coco. Ele tem uma abertura muito grande, uma ultra sensibilidade para as coisas. Eu sugiro todo mundo escutar Milton Nascimento de verdade, assim, pegar a obra dele inteira, assim, que é um aprendizado muito grande. Eu até ia te perguntar sobre um álbum, um disco que é cheio de poesia. Você citaria a obra do Milton? A obra do Milton Nascimento, sim. Acho que é a maior obra de poesia. Porque o Milton Nascimento, ele é poeta, compositor musical. A maioria das letras, ele também compunha, mas a maioria das letras do Fernando Bran. Fernando Bran, que era do pessoal... Isso, dele. que ele faleceu esse ano, né? E o Milton Nascimento também existe porque existiram essas pessoas, né? esses anjos azuis aí ao lado dele. Então, acho que é uma das maiores obras e é o que está entrando, eu estou tendo um refinamento místico escutando isso, sabe? Ô Bira, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre, para quem gosta de tudo isso, para quem gosta de ler as mesmas coisas que você citou aqui, ouvir as coisas que você citou aqui, tem algum lugar bacana que vale a pena visitar, um espaço, um evento aqui em Rio Preto, que talvez reúna tudo isso e seja bacana conhecer? Tem, Rio Preto tem, no Boa Vista, um centro cultural Vasco, eles fazem um sarau urbano uma vez ao mês. Então tem várias atividades de literatura. Então, bastante pessoas, a maioria das pessoas, eles não têm nada publicado, né? Mas eles já confeccionam a própria literatura e lá tem um espaço para você falar sobre isso, sabe? É diferente você publicar um livro num lugar boêmio, num bar, né? No bar vai ser os amigos para te contemplar ali e tal. Então é diferente. Lá é um lugar onde o pessoal respira literatura. Isso, lá é um local literário, então é diferente, sabe? Então o papo é outro, as pessoas fazem outras perguntas, sabe? A percepção, a recepção é outra. É totalmente outra, é totalmente válido ir lá. E Rio Preto tem vários outros locais para ir, né? Você acorda cedo e andar em qualquer lugar em Rio Preto, tem poesia para tudo quanto é canto, né? Que legal. Tem poesia para tudo quanto é canto. Ô Bira, é nesse clima de poesia que a gente termina o Vale a Pena de hoje. Agradeço muito a sua participação, a sua contribuição. Obrigado a vocês. Foi muito bacana. Sucesso na jornada, sucesso nos novos livros. Beleza. E que a gente se encontre nos próximos lançamentos e nas novas entrevistas. Vai ter, vamos fazer sim. Vou ficar aguardando. Obrigada. O Vale a Pena de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Muito obrigada por sua companhia.